Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou José Vettorazzo, sou médico urologista aqui do IURO, Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia em São Paulo. E estou com meu amigo e sócio aqui, Dr. Paulo Maron, também urologista. Nós acabamos de fazer uma cirurgia para tratamento do câncer de próstata, uma prostatectomia robótica em um paciente de aproximadamente 65 anos que tinha uma doença considerada de alto risco e por isso a gente teve que fazer, além da retirada da próstata e das vesículas seminais, a retirada também de alguns linfonodos, de alguns gânglios linfáticos, que o pessoal chama popularmente de íngua. Ô Paulo, acho que a questão interessante de comentar para o pessoal que está tentando se informar sobre os tratamentos do câncer de próstata é como é que a gente faz a seleção dos pacientes que precisam complementar o tratamento cirúrgico com a retirada dos linfonodos, né? Eu digo complementar porque não são em todas as situações que a gente tem que retirar esses linfonodos. Às vezes a gente pode fazer só uma cirurgia um pouco mais simples, né, mais resumida, com a retirada apenas da próstata e das vesículas seminais, que é o ato cirúrgico em si, mas alguns pacientes, alguns grupos de pacientes precisam que seja retirado também esses linfonodos. Isso é uma situação muito frequente em outras doenças, né? Por exemplo, o câncer de mama tem a questão de pesquisar qual linfonodo que está comprometido pela doença e tal, e a ideia é mais ou menos essa também, né? É retirar mais tecido que está ali em volta da próstata para que a gente possa ter uma noção um pouco melhor de como é o padrão daquela doença. Então comenta para o pessoal como é que a gente faz a seleção dos pacientes que precisam passar também pela retirada dos linfonodos. Então, só para conceitualmente, né, Zé, os linfonodos são estruturas que drenam os primeiros locais onde um possível tumor, que quando quer se espalhar, ele vai, né? Então, os linfonodos estão ali ao redor do órgão acometido e os linfonodos são exatamente essa região de proteção do organismo, que são a primeira área que eles se espalham. Então, quando a gente pensa em fazer a linfadenectomia, é porque a gente quer pesquisar um pouco mais da região. E a gente se baseia em alguns critérios, né? Critérios clínicos, critérios laboratoriais, como por exemplo o exame PSA, ressonância, exame de toque. A gente faz um cálculo, que normalmente a gente chama de nomograma. São cálculos hoje muito comumente encontrados na internet, né? Que a gente se baseia, além disso, com a interpretação do médico, para definir se aquele paciente tem mais risco ou não de ter linfonodo acometido. Então, por exemplo, a gente usa uma porcentagem baixa, pacientes que têm 4, 5% de chance de ter esse linfonodo comprometido, a gente tem que realizar a linfadenectomia com a intenção de a gente entender melhor a doença no organismo. Isso a gente usa, por exemplo, para definir esse cálculo, né? Então a gente leva em consideração, como o Paulo comentou, valor de PSA, área da ressonância magnética que sugeria comprometimento, quantidade de fragmentos da biópsia que tinham doença, que tipo de doença tem ali, né? Aquele score de Gleason, o nota 6, o 7, o 8. Então a gente soma todas essas variáveis aí, coloca numa calculadora que já está padronizada e observando o resultado a gente define se vale a pena partir para a linfadenectomia naquele paciente ou não. E aí essa questão de vale a pena, né, deve ser muito bem conversado com o paciente. A gente tem os critérios médicos, né, as guias de orientação aí a nível mundial, mas a gente tem que informar para o paciente que isso vai ser feito, pelo menos é assim a nossa prática, porque isso pode trazer alguns problemas, né? Não é um procedimento isento de complicações, Paulo. Como é que você tem feito na sua prática, assim, como é que você conversa com os pacientes orientando sobre possíveis alterações após a cirurgia, quando também são retirados os linfonodos? Perfeito, Zé. Na verdade, né, a gente já fala de uma cirurgia complexa, que é a prostatectomia radical. A retirada da próstata, pura e simplesmente, já é uma cirurgia complexa que envolve aí uma série de potenciais riscos no pós-operatório. Então, quando a gente acrescenta a linfadenectomia, a gente pode acrescentar maior morbidade ao procedimento. O que significa isso? Eu tenho mais chances de complicações potenciais, né? Então, quando a gente retira esses gânglios, esses linfonodos, a gente retira linfonodos importantes de drenagem da região da perna, principalmente da perna, da região pélvica. Então a gente facilita muito o linfedema, que são inchaços nas pernas, né, que é comumente visto em pessoas um pouco mais velhas. Nesse caso, a gente provoca um linfedema com uma cirurgia de retirada dos gânglios, por exemplo. Além disso, a gente mexe em grandes vasos sanguíneos da região da pelve, também que aumenta o risco potencial de sangramento. Então a gente tem que informar isso ao paciente, porque a cirurgia é mais complexa, aumenta o tempo cirúrgico, a recuperação pode ser um pouco mais duradoura, demorada. Então tudo isso é importante de informar o paciente, né, antes de uma cirurgia dessa.
O tempo cirúrgico aumenta em média, talvez próximo a 45 minutos, 1 hora, né? Aumenta a chance de inchaço na perna, de também ter inchaço na região genital, então às vezes a bolsa escrotal fica bem aumentada de tamanho, o pênis também por um período de alguns dias e eventualmente pode ter acúmulo da linfa, né? Dessa secreção que passa pelos linfonodos dentro do abdômen e isso pode trazer alterações como, por exemplo, aumentar o risco de trombose, eventualmente infecção e tal. Esses números são baixos relativamente, né? As complicações importantes aparecem poucas vezes, mas é muito bom orientar sempre o paciente para que ninguém seja surpreendido com essas alterações de pós-operatório. E aqueles pacientes que têm um risco baixo, realmente não faz sentido a gente mexer em estruturas que não vão trazer muitas informações. Até porque, né, Zé, a gente sabe que fazer a linfadenectomia é muito mais a título de diagnóstico, porque retirar o linfonodo ele não vai tratar mais a doença do que quem não retirou. Não vai curar mais o paciente, né? Vai trazer mais informação de como está aquela doença, mas não vai aumentar as chances de cura do paciente. Exatamente. Bom, acho que a ideia era levar um pouco das informações sobre a linfadenectomia, né? Nem todas as cirurgias para retirada da próstata são iguais, às vezes se retira então um pouco a mais, né? Esses linfonodos, e a ideia era passar essa visão geral do que é isso de linfadenectomia para vocês. Aproveitem a nossa playlist de câncer de próstata, tem bastante coisa interessante e tem também bastante comentário nos vídeos sobre cirurgia robótica. Então se inscreva no canal, deixe aqui o seu comentário e acompanhe as nossas atividades aqui no YouTube e também no Instagram.